Eu acho que o Leonardo Jardim, ele não diria que ele encontrou um time, mas eu acho que ele, a partir do que jogou lá em São Paulo, ele vai tomar como base e aí fazer uma ou outra alteração. Eu não vejo a partir de agora, né? O Leonardo Jardim já mostrou que faz muita coisa, né? Ele vinha dando esse recado, inclusive, o pessoal aí que gosta de fazer todo o tumulto, né? Mas em quantas entrevistas o Leonardo Jardim tinha falado que, ó, de vez em quando vai precisar o time ser assim e assado, não dá para defender só com sete. Ele vinha dando essas letras aí nas entrevistas, mas eu acho que ele, pela postura do time, né, pela forma como o Cruzeiro jogou, você pode partir ali de uma base e fazer uma alteração ou outra. Ou vocês acham que ele vai seguir aí rodando bem, aí já volta com Gabigol, com Dudu, com Jonathan, com quem mais? Com William. O que vocês pensam aí? O que vocês estão pensando sobre esse jogo? O Samuca, eu não vou dizer para essa partida. Talvez esse jogo contra o Bahia amanhã tenhamos mudanças mínimas, né, de jogadores, mas eu ainda imagino que ele vai rodar bastante isso aqui para as próximas partidas. Por que eu já estou projetando as próximas partidas? Para que o torcedor do Cruzeiro fique ciente disso. Porque o Leonardo Jardim, como você disse, ele já tem batido nessa tecla e não só falou, como tem cumprido. E eu entendi e aceitei, inclusive, essa condição dele rodar essa equipe, que, segundo os argumentos dele, é para colocar em pé de igualdade física os jogadores, tática, enfim. Até falei que no domingo contra o São Paulo, apesar do mau momento do Cruzeiro, o fato do Cruzeiro ter feito a sua melhor partida porque competiu no ano, talvez essa rotatividade, mesmo com 6 mudanças, tido como os 11 ideais que o Cruzeiro teve no domingo, mesmo assim conseguiu desempenhar bem. Porque quando você pega o time titular ali, ó, o Vidalba não é titular, o Lucas Silva não é titular, o Christian também não, o Wanderson também não, o Caio Jorge também não, além do Fagner, são 6 mudanças, né? Pensando em 11 ideais, e mesmo assim o Cruzeiro acabou competindo e jogando bem. Então, talvez contra o Bahia sejam mudanças mínimas. Mas é bom já o torcedor preparar, porque eu vi muito torcedor quando saiu a escalação contra o São Paulo, já criticando e se surpreendendo com o Gabigol e Dudu no banco de reserva, sendo que o treinador tem falado isso aqui, gente. Então, ainda que você tenha o seu preferido, em mais oportunidades, creio, inclusive, que talvez amanhã pode ser até mais uma, o preferido de cada um pode ser que inicie no banco de reservas. E eu acho que isso não vai ser surpresa e não deveria ser surpresa para nós. Acho que amanhã teremos 3 mudanças. Seria o Jonathan Jesus voltando no lugar do Vidalba. Eu acho que a outra mudança que ele fará será o Dudu entrando no lugar do Wanderson, além do Caio Jorge no banco para a entrada do Gabigol. E essas 3 mudanças, para mim, super ok. O Caio Jorge no banco de reservas, mas retomando a confiança depois da boa partida. Porém, o Gabigol volta e o Caio Jorge teremos no banco de reservas uma possibilidade de um cara que pode entrar e mudar também o contexto da partida. Então, creio nessas 3 mudanças aí, no mínimo, podendo ter até mais, ou talvez até menos que isso. Né? Mas já estou me preparando aí para talvez não conseguir mais uma vez acertar a escalação do Leonardo Jardim numa partida do Cruzeiro. Eu acho que a escalação do Caio Jorge no último jogo se justifica pelo fato de que o Cruzeiro ia abdicar um pouco da posse de bola. Inclusive, o Cruzeiro trocou muito menos passes que o São Paulo no jogo. E o Caio Jorge é um cara que era importante também ali no duelo aéreo, né? Que ele sempre estava batendo essa tecla de vencer duelos. Ele ganhou 50% dos duelos aéreos e no chão, né? Então o Caio Jorge teve uma participação tática muito importante no jogo, mas eu acho que no Mineirão, tendo a necessidade de propor mais o jogo, eu acho que ele vai de Gabigol. Eu acho muito pouco provável que ele ficasse com o Gabigol 2 vezes seguidas no banco, porque ele não colocou o Gabigol no banco por uma questão de momento, né? Ele colocou por uma questão tática, para aquele jogo que seria muito mais brigado e disputado, ele optou por um jogador que tivesse muito mais contribuição defensiva, né? Até mesmo no caso do Wanderson ali, né? Então eu acho que o Gabigol volta, não ficaria surpreso se o Dudu voltasse também. A gente tem que ficar atento com a questão da quantidade de jogos, né? O Dudu, acho que o Cruzeiro tem 15 jogos oficiais no ano, ele jogou, se não me engano, 13 jogos, o Gabigol jogou 11.
Então a preservação deles para esse jogo contra o São Paulo também fazia sentido, né? O Gabigol que praticamente jogou 90 minutos aí em quase todos os jogos, né? A minutagem dele está batendo na casa dos 10 jogos, né? Ele fez 11, então um jogador que ficou muito tempo em campo e a preservação é natural, né? Aí ele prometeu que teria rodízio, que escalaria conforme o contexto, e o contexto do jogo do Mineirão pede um time um pouco mais ofensivo. Eu já acho que tem uma possibilidade boa do senhor Lil Gabi seguir no banco, viu? Entrar no jogo, entrar no segundo tempo, mas isso aí. o Caio Jorge, eu acho que ele fez um jogo bom e ele mereceu uma sequência no time, né? Ele jogou bem contra o São Paulo. Antes do gol, ele já estava fazendo um jogo legal. O Baú até citou a questão dos duelos, né? Que o Leonardo Jardim falou, a gente precisa de pressionar, a gente precisa ganhar disputa. E o Gabigol é um jogador que se envolve muito pouco no jogo. Então, eu acho que até, não digo nem para passar mensagem, esse tipo de coisa, mas é um fato, tipo assim, o Gabriel, aqui, ó, você viu o que o Caio Jorge fez ali, de entrega? Então, a gente está precisando disso. O time está com dificuldade. Não é porque a gente empatou com o São Paulo que os problemas do Cruzeiro na marcação e tudo mais foram resolvidos. A gente fez um jogo decente. Agora a gente precisa seguir acertando o time. Então, assim, acho que o Dudu... E agora vem um teste com um time melhor, né, o Caramujo? Sim, um time que não está tão desfalcado, né? E o que eu falei que o Bahia está desfalcado na defesa, é que eles não têm o Gabriel Xavier, que é o zagueiro que se joga, né, daquela forma bizarra no lance do ano passado, lá do gol do Caio Jorge anulado, mas é muito bom zagueiro, e eles perderam o Canu também, né? Que eram os dois zagueiros titulares. Aí deve jogar o David Duarte e o Ramos Mingo, né? Aquele zagueiro argentino deve formar a dupla do Bahia, e eles nem têm um zagueiro propriamente na reserva. Então, assim, eles estão com esse problema na linha de defesa, tá? Então é uma questão que o Cruzeiro pode tentar aproveitar. Não acho que joga os dois, assim, de início, tá? Acho que ele não vai mudar o sistema, acho que ele não vai sacrificar o Christian, por exemplo, que não fez um jogo brilhante, mas foi taticamente importante, e acho que pensar num cara como o Caio Jorge ou como o Gabigol para fazer o lado num jogo como esse é muito difícil, porque é um jogo muito, muito complicado, e assim, dependendo das circunstâncias, às vezes no segundo tempo, você está querendo uma pressão para fazer o gol da vitória, você joga com os dois atacantes, mas tem o Pereira, tem o Dudu, tem o Caio e tem o Gabigol, foi uma coisa que ele disse, né? Não dá para jogar todos aqueles que a torcida gosta, todos aqueles que são mais técnicos. Às vezes você tem que pôr alguns jogadores para dar uma equilibrada nisso aí. Sobre o Jonathan, eu também acho que a tendência é que ele volte, até por uma questão da estatura, apesar do Vidalba ter feito um jogo excelente, né? Contra o São Paulo, foi um dos melhores em campo. Ali Romero e Lucas Silva devem ser os volantes. Eu acho que a única mudança mesmo é o Dudu na vaga do Wanderson, tá? E o Jonathan voltando na vaga do Vidalba, é o que eu espero. Mas aqui, até uma pergunta aqui, Samuca. As mudanças, por exemplo, que estamos falando aqui, é o que nós queremos ou o que achamos que o Leonardo Jardim irá fazer em relação, inclusive, ao tipo de relato que ele tem trazido? Porque o Caio Jorge hoje, através da partida que ele realmente fez uma ótima partida. Mas essa rotatividade que o Leonardo Jardim tem batido tanto, você não acha que ela vai permanecer? Porque ainda continuaremos em sequência de jogos. Domingo já tem Bragantino, na outra semana tem Palestino, depois tem Vasco. Então eu acho que o Leonardo Jardim, ainda que tenha os 11 preferidos na cabeça, ele ainda continuará trazendo uma rotatividade, ainda com jogadores que atuaram bem contra o São Paulo no banco de reservas. É isso que eu estou querendo entender, para saber se nós estamos baseando aqui nos nossos gostos ou naquilo que o Leonardo Jardim vai querer fazer aqui logo mais contra o Bahia, na verdade amanhã. Né? Porque, por exemplo, quando eu falei que a possibilidade do Vidalba ser ir para o banco de reservas para entrar do Jonathan Jesus, talvez pela partida que o Vidalba fez, eu manteria ele, mas creio que o Leonardo Jardim colocará o Jonathan Jesus. Eu não vejo o Gabigol iniciando o banco de reservas, depois ainda mesmo de uma boa partida do Caio Jorge, pensando naquilo que o Leonardo Jardim está trazendo, né? Durante as partidas aí, nessa rotatividade do Cruzeiro. Acertou a saída do Omar Feitosa, que era chefe da preparação física. Eu recebi uma informação ontem à noite que ele havia pedido desligamento. Hoje, agora há pouco, eu recebi uma informação que ele foi demitido. Demitido, que ele não pediu para sair. Ele foi demitido. E aí,
a gente tentando... Olha, eu começo a olhar para esses movimentos aí, Valu, esses movimentos que acontecem no Cruzeiro, e a coisa tá... O doce está sendo mexido lá dentro, Valu. Eu acho que não vai parar por aí, não. Cara, pra mim, essa demissão do Omar Feitosa, pra mim, é um sinal claro do enfraquecimento hoje do trabalho do Alexandre Matos dentro do clube. O Omar Feitosa, eu até havia citado que era um dos primeiros, o Thiago sempre com muita competência na informação, foi o primeiro profissional, né, Thiago? Profissional. O primeiro profissional que o Alexandre Matos trouxe para o Cruzeiro. E com menos de um ano de trabalho, já que o Omar Feitosa, salvo engano, chega ao Cruzeiro em maio, a gente está em abril ainda, ele não completou completou um ano de trabalho, perdão. Então, eu acho que muito mais do que a respeito da preparação física do Cruzeiro, não cabe a mim questionar, até porque a gente sabe que existem também, além do profissional, existem as cargas que são destinadas pelos técnicos, né? O Cruzeiro teve muitos técnicos ali neste período, mas me parece que é também um claro sinal, repito, deste, para mim, visível enfraquecimento hoje com relação ao trabalho do Alexandre Matos à frente do departamento de futebol. Ele segue sendo CEO do clube, mas para mim é um claro sinal desta questão que eu acabei de colocar aqui. Isso também mostra a questão do Leonardo Jardim. Desculpa, Thiago, a questão do Leonardo Jardim, a intensidade que ele cobra dos jogadores. E pode ser que esteja alinhado um outro nome próximo ao Leonardo Jardim. Cara, é isso. O Cruzeiro vai buscar um cara Alinhado. mais próximo do Mas com indicação do Leonardo Jardim? com aval do Leonardo Jardim. Tá. Eu não sei se vai ser indicação ou se vai ser avalizado só. Entrega uma lista de nomes e ele vai falar, não, quero esse. Mas pra agora Mas o ou não? aval principal partirá dele. Partirá dele. Então aí terá que ter o aval do Jardim. Só vai de exatamente o que o Paulo falou. É o enfraquecimento. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que elas vão ao encontro, de Isso. verdade. Porque se o Leonardo Jardim é quem vai decidir, é porque ele que vai ditar o futebol do Cruzeiro hoje. O projeto esteja na mão dele, Mas talvez. então, pelo que Mas você eu tá acho falando, que a gente eu falou acho que não é só também. atrás. Então, pelo que você está falando, nem necessita ficar com o Alexandre Matos Eu por acho lá, que é isso? Não, acho que não é isso. Mas eu acho que essa demissão do Omar, ela não é só também uma sinalização da enfraquecimento do Matos. Pra mim é mais sobre isso do que sobre qualquer coisa. Sim. A primeira indicação dele, um cara que trabalhou com ele no Palmeiras de 16 a 19, tá no braço dele. Isso. O Omar tá no braço do Matos. Se sai um cara que tá embaixo do braço do Matos há 10 anos, é uma sinalização clara que o Matos tá perdendo poder a cada dia no Cruzeiro por culpa também dele. Perfeito. Então, eu acho que não é só também. Eu acho que é um sinal claro, é o símbolo perfeito do que é o momento do momento do Alexandre Matos hoje no Cruzeiro. Ele vive o pior momento desde que começou como CEO do clube. Eu falo, e quando eu digo pior, não é em termos de qualidade do trabalho. Avaliação externa, né? É avaliação, nem só externa, avaliação externa que eu digo dos outros, interna, interna, mas avaliação dos interna. outros. É o pior momento do E é o Matos. conjunto, né, Thiago? Se o campo tivesse falando algo, Exato. Porque se o Cruzeiro estivesse entregando e ganhando, ele não estaria Não tem vivendo esse como. momento. Eu falei um dia Mas desses. é o Poderia pior ser momento minimizado, dele né, em Thiago? termos de avaliação interna. Eu Eu até acho que o trabalho é ok. Não acho que é o melhor, não acho que é o pior. não é diante. Tá longe de ser o melhor Não dele. é diante do que ele prometeu. Eu não lembro o que ele prometeu, mas tá longe de ser... Não lembro mesmo, não. Não, eu só falei, Verdade. Tá longe de ser o melhor dele, longe, mas acho que o pior trabalho do Matos foi no Vasco. Sabe o Oi, que eu vejo um movimento assim, eu falei um dia desses, não sei se eu falei aqui, se foi lá no meu Instagram, acho que eu falei aqui, que qualquer movimentação brusca dentro do clube não seria a demissão do Léo Jardim. E aí o Léo Jardim disse no domingo, na coletiva, que em alguns momentos ele pensa que talvez ele não seja a pessoa ideal para estar ali. Né? E isso... Entendi que ele usou mais como uma metáfora. Ok. Mas aí a gente Diante pode... dos problemas, depois E- a continuidade da fala é importante. Isso. Mas até olhando de maneira Isso, prática, é um isso. elenco que Não, claramente não foi montado a como ele tem no continuidade. Eu quero dizer o futebol. seguinte, quando ele diz assim, porque tem hora que eu imagino que eu não deveria estar aqui e tal, cara, você tem que enxergar o outro lado da Isso, declaração dele. isso. É uma crítica muito pesada ao que ele encontrou no clube. Tipo assim, pra isso que tem aqui, a gente fala pra isso, tem a impressão que está desprezando tudo, né? Pra esse elenco, pra esse clube que eu encontrei aqui, Essa eu não sou a estrutura figura de ideal. futebol, Só que aí, quando ele mete essa, e daqui a pouco ele já vinha questionando competitividade e intensidade. Aí o Omar Feitosa é demitido. Gente, ele não pediu para sair, ele foi demitido e recebeu a informação.
E aí ele é demitido, claramente por insatisfação do Léo Jardim. Se vão trazer um profissional mais afeito ao trabalho dele, diz muito sim para a queda de prestígio do Alexandre Matos na instituição. Você lembra quando a gente estava discutindo em dezembro sobre o Luiz Castro vir para o futebol mineiro? E uma das coisas que a gente colocava é: o treinador tem como objetivo e como trabalho dele de cuidar do futebol, ter cuidado com o futebol. O que seria isso? Os técnicos portugueses, eles seguem muito uma linha de cuidar do departamento de futebol também. E em algum momento aqui na nossa resenha, eu não sei por onde que foi, se foi pelo Thiago, pelo Valor, pelo Everton, que o Leonardo Jardim também tinha esse perfil de ter a preocupação com o macro. É um cara que entra no clube e tem uma preocupação maior do que somente as 4 linhas. E isso, para mim, as declarações, o que tem acontecido com o Cruzeiro, demonstra também que o Leonardo Jardim, ele tem essa capacidade de gerir mais que só o campo e bola. Relatórios diários de jogadores que estão emprestados. Ele vende bem. Não, ele passa isso. Ele vende essa ideia de que ele tem de fato. Então, a gente só vai saber realmente isso tudo depois dessas mudanças que têm acontecido no Cruzeiro. Dele pegar e agora ser o preparador físico dele, que ele vai pegar e dar o ok. Aí a gente vai ver como vai ser o rendimento do Cruzeiro pelos próximos meses, como que vai ser isso e como que vai ser a participação do Leonardo nas contratações de junho e julho. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.